Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes da Bíblia. Ele foi pastor, poeta, guerreiro e rei, mas também um homem reconhecido como segundo o coração de Deus. O que essa expressão realmente significa? Por que Deus, que conhece todas as coisas, escolheu descrever Davi dessa maneira única, apesar de suas muitas falhas e pecados? Ao longo deste vídeo, vamos explorar essa questão profundamente, refletindo sobre o que podemos aprender com a vida de Davi e como sua história pode influenciar nosso relacionamento com Deus hoje. Este é um convite para você que busca entender mais sobre a fé e a maneira como Deus age em nossas vidas. Vamos juntos refletir sobre os aspectos do coração de Davi que o aproximaram de Deus e buscar inspiração para alinhar nossos próprios corações com Ele. Davi nasceu em uma família simples e foi escolhido por Deus ainda jovem, quando ninguém acreditava que ele poderia se tornar rei. Quando olhamos para os primeiros anos de sua vida, vemos um exemplo de fé e coragem. Ele enfrentou o gigante Golias com nada além de uma funda, pedras e sua absoluta confiança em Deus. Esse foi apenas o início de sua trajetória de vitórias, sempre fundamentada em sua dependência do Senhor. Contudo, Davi também era humano e cometeu erros graves. Ele foi responsável por terríveis pecados, como o caso de adultério com Batseba e o assassinato de Urias, marido dela. Suas falhas foram significativas e, ainda assim, ele continuou sendo descrito como alguém segundo o coração de Deus. Como isso é possível? A resposta está no coração de Davi. Não nos seus sucessos nem nos seus pecados, mas na maneira como ele continuamente buscou se conectar com Deus, mesmo em meio às suas falhas. Para compreender por que Davi era especial para Deus, precisamos olhar para as qualidades que moldaram sua vida espiritual. Uma das qualidades mais marcantes de Davi foi sua confiança absoluta em Deus. Desde o início de sua vida, ele demonstrou acreditar firmemente nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias. Um exemplo claro é a batalha contra Golias. Enquanto todos em Israel estavam paralisados de medo, Davi confiou que Deus o usaria para vencer. Essa confiança em Deus permaneceu constante, mesmo durante os momentos difíceis. Lembre-se de quando Davi foi ungido rei por Samuel, mas precisou esperar muitos anos até que isso se cumprisse. Durante esse período, ele foi perseguido pelo rei Saul e muitas vezes correu risco de morte. Ainda assim, recusou-se a tomar o trono pelas próprias mãos, confiando que Deus agiria no momento certo. O amor de Davi pela presença de Deus é evidente em seus atos e em seus escritos. Muitos dos salmos que ele compôs revelam um profundo desejo de estar perto de Deus. Ele descreveu o Senhor como seu refúgio e fortaleza, alguém em quem ele podia confiar plenamente. Outro exemplo é a cerimônia pelo retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. Davi dançou diante de Deus com alegria genuína, sem preocupação com a opinião dos outros. Essa atitude revela sua paixão e reverência pela presença divina, características que Deus valoriza em um coração devoto. Talvez a característica mais significativa do coração de Davi tenha sido sua capacidade de reconhecer seus erros, arrepender-se sinceramente e buscar a correção. Quando confrontado pelo profeta Natã sobre seus pecados em relação a Batseba e Urias, Davi não negou nem tentou justificar suas ações. Pelo contrário, abriu seu coração em arrependimento genuíno. O Salmo 51 é uma prova poderosa desse arrependimento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. Sua humildade e desejo de ser transformado por Deus são fundamentais para entendermos por que ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito, mas tinha um coração que se voltava para Deus em busca de perdão e restauração. A expressão "um homem segundo o coração de Deus" fala muito sobre como Deus vê as pessoas. Não se trata de perfeição ou de nunca errar. Trata-se de um coração que busca continuamente comunhão com Ele, mesmo após fracassos.
Deus valoriza a sinceridade das nossas intenções, nosso desejo genuíno de agradá-lo e nossa prontidão em reconhecer e corrigir nossos caminhos errados. Em Davi, Deus viu uma disposição única de confiar nele acima de tudo, um amor ardente pelo seu nome e uma humildade que permitia que ele moldasse o caráter de Davi. Isso é uma mensagem de esperança para todos nós. Assim como Davi, também somos falhos e imperfeitos, mas Deus não nos rejeita quando temos um coração disposto a buscá-lo. A vida de Davi contém lições práticas e espirituais para nós, especialmente para aqueles que desejam alinhar seus corações com o de Deus. Assim como Davi esperou pacientemente o tempo de Deus para se tornar rei, podemos confiar que Ele está cuidando de nossa vida, mesmo quando não vemos os resultados imediatamente. Davi priorizou sua adoração e comunhão com Deus. Seja em momentos de celebração ou de dificuldade, ele mantinha seu coração ancorado no Senhor. Podemos imitá-lo, separando tempo para oração, louvor e meditação na palavra de Deus. Quando errarmos, como certamente acontecerá, devemos olhar para o exemplo de Davi. Ele reconhecia seus pecados, confessava-os a Deus e se esforçava para mudar. O arrependimento genuíno é uma ponte que nos leva de volta ao coração de Deus. Seja na sua adoração, seja em sua vida diária, não tenha medo de demonstrar seu amor por Deus abertamente, como Davi fez ao dançar diante da Arca da Aliança. Deus se agrada de uma devoção sincera. Chegamos agora ao momento de reflexão. Considere. Você tem depositado sua confiança em Deus mesmo quando tudo parece difícil? Sua vida reflete um desejo ardente de estar na presença de Deus? Como você reage quando erra? Você se arrepende genuinamente e busca restauração no Senhor? Essas perguntas não são para nos condenar, mas para nos ajudar a ajustar nosso caminhar com Deus. Assim como Davi, podemos nos aproximar dele com fé, humildade e reverência. A mensagem central da vida de Davi é que Deus deseja um coração disposto. Ele pode transformar nossas falhas em oportunidades para crescer e nos aproximar dele. Davi mostra que Deus valoriza um relacionamento sincero e profundo com Ele, um amor genuíno e um espírito quebrantado que deseja fazer sua vontade. Assim, não importa suas falhas ou seus desafios, Deus também deseja ter um relacionamento íntimo com você. Ele procura por um coração que o busque de todo o coração, alma e mente. As qualidades que tornaram Davi um homem segundo o coração de Deus estão ao nosso alcance: confiança, arrependimento e sinceridade. Não se trata de conquistar ou merecer o amor de Deus, mas de permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, moldando-nos para sermos mais como Ele. Davi não foi perfeito, mas sua história nos lembra que estar segundo o coração de Deus é sobre a direção do nosso coração, não sobre a perfeição de nossos passos. Como está o seu coração hoje? Que este seja um convite para também buscar o coração de Deus, assim como Davi fez.